A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero deixar aqui uma pequena reflexão para os nossos corações nesta manhã. Eu quero falar sobre João Batista. João Batista, ele era um homem que desde o ventre materno ele já era cheio do Espírito Santo. Abaixo de Jesus era João Batista. João Batista foi o maior profeta, né? A Bíblia nos diz, meus irmãos, que João Batista, ele trazia multidões, ele pregava no deserto, ele era um homem diferente, ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestre, ele vestia roupas feitas de peles de animais, né? E ele era um homem diferente, mas as pessoas buscavam ele, as pessoas iam atrás dele, porque as pessoas queriam ouvir a palavra, as pessoas queriam ouvir a verdade, e à medida que as pessoas estavam ouvindo a verdade, elas eram batizadas. João Batista pregava sobre o arrependimento. E muitas das vezes, pessoas não gostavam de João Batista por ele ser um homem verdadeiro, por ele ser um homem sincero, por ele não passar a mão no pecado. Pessoas não gostavam dele. Mas eu quero dizer para você, meus irmãos, quem tem chamado de Deus, muitas das vezes as pessoas não vão gostar de você. Quem é profeta de Deus, muitas das vezes as pessoas vão ter ódio de você, porque quem é profeta de verdade, ele não passa a mão no erro, ele não passa a mão no pecado. João Batista, ele confrontava mesmo o pecado, ele chamava mesmo os fariseus, os publicanos de raça de víboras, porque eles estavam bonitos por fora, mas por dentro era como sepulcro caiados. E João Batista, ele falava mesmo. E a Bíblia nos diz, meus irmãos, que por João Batista ser fiel a Deus, confrontar mesmo o pecado, a Bíblia nos diz que João Batista, ele foi decapitado. Pediram a cabeça de João Batista numa bandeja. Mas João Batista, ele cumpriu o propósito de Deus na vida dele. João Batista, ele fez a vontade de Deus, não se importou em ser morto, não se importou em ser preso, em ser decapitado. A maior alegria de João Batista era fazer a vontade de Deus. João Batista, ele também teve o privilégio de batizar Jesus Cristo, ao qual ele virou para Jesus e falou: quem sou eu para batizar você? Quem sou eu? Não sou digno nem de desatar as sandálias dos teus pés. João Batista, além de ser profeta, ele reconhecia quem era maior que ele reconhecia quem estava acima dele. E uma coisa que nós temos que reconhecer, que muitas das vezes nós temos os dons, mas nós não somos melhor que ninguém, nós não somos melhores que ninguém. Maior é Deus, melhor é Deus, tudo é Deus, meus irmãos. Mas muitas das vezes você não entende porque as pessoas, elas se afastam de você, porque as pessoas não gostam de você, porque as pessoas viram a cara para você, porque as pessoas têm ódio de você, sabe por quê? Porque você tem um chamado de Deus na tua vida, porque você não se corrompe, porque você fala a verdade, porque você confronta o pecado, confronta o erro. É por isso que muitas das vezes você vai atrair ódio das pessoas, é por isso que muitas das vezes você vai atrair rejeição das pessoas,
mas continua na posição ao qual Deus te chamou. Continua fazendo o que Deus determinou para você fazer. Continua sendo fiel a Deus nas tuas palavras. Continua sendo fiel com a tua vida no altar. Continua obedecendo aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos para fazer. Não importa se vai te apedrejar como apedrejou Estevão. Não importa se vai colocar você no cárcere como colocou ali, né? Paulo, Silas, como colocou Pedro, João, não importa, meus irmãos, o que vai acontecer com você, porque você não está sozinho. Ei, se você está fazendo a vontade de Deus, se você está falando o que Deus mandou, o que Deus determinou, se você está firme com Deus, não tem se corrompido, Deus é contigo, Ele passa contigo em cada provação, Ele passa contigo em cada luta, Ele passa contigo nesta peleja, nesta guerra, Ele passa contigo neste deserto. Deixa as pessoas virar a cara, deixa as pessoas te rejeitar, deixa as pessoas ter ódio de você. Ei, sabe quem não pode te abandonar? Sabe quem não pode te largar? É o Espírito Santo, é Jesus Cristo, é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Ei, profeta de Deus, ei, vaso de Deus, ei, instrumento de Deus, fique na posição ao qual Deus te chamou, fique na posição ao qual Deus determinou, porque o teu trabalho não é em vão, e lá na frente você vai contemplar a tua bênção, a tua vitória, a tua entrada no reino celestial, a tua entrada no céu. Calabai, calamanto, calabassubeminacia. João Batista não se corrompeu. João Batista, meu irmão, não estava nem aí. Ele falava mesmo. Ele pregava mesmo, sabe por quê? Porque o povo precisa ouvir sobre arrependimento, o povo precisa ouvir a verdadeira palavra de Deus, porque senão como o povo vai se converter, como o povo vai estar na posição, como que o povo vai vir para a presença de Deus, se você passar a mão na cabeça deles, se você passar a mão no pecado, não tem como ele se converter, não tem como ele se arrepender. Mas quando você fala a verdade, quando você fala o que Deus coloca na tua boca, quando o rolo da palavra desce e você não fica ali achando palavras para falar, mas você fala do jeito que Deus manda, do jeito que Deus determina, as pessoas se convertem, as pessoas, elas tomam posição com Deus, as pessoas se aquebrantam, as pessoas são libertas. Então não fica com medo, mas se eu falar isso a pessoa vai virar a cara, mas se eu falar isso as pessoas vão se afastar. Que afaste, que vire a cara. O importante é Deus na tua vida. O importante é você cumprir o propósito que Deus colocou você. O importante é você fazer o que Deus determinou para tu fazer. Então continua na posição. Continua sendo fiel a esse Deus tão maravilhoso, a esse Deus tão poderoso, porque quem te garante é Deus. Amém? Fique com esta palavra e que o Espírito Santo fale profundamente em teu coração. Persevera, fique firme, porque Deus, Ele é fiel com aqueles que são fiéis com Ele. Amém? Glória a Deus. Aleluia. A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.